Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde. Quem não gosta de escutar um programa de bate-papo inteligente, leve e divertido? Todo mundo, né? Então quero convidar a todos para nessa tarde de sábado, participem desta conversa. Fique conosco, somos do programa Novo Brasil, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, 95,7 e 660 AM. O site da rádio, www.vibemundialfm.com.br. E nos acompanhe também no YouTube, né? E deixe, por favor, como todo mundo, deixe seu like, né, gente? Boa tarde novamente a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Um abraço especial para o interior de São Paulo. Do interior, Rádio Mundial, sempre no interior. Para Braúna, Braúna, seu Carlos Roberto Lima de Oliveira, Dona Elza Baldacini, todos meus tios, amigos. Quero agradecer muito a todas a audiência e a repercussão que o nosso programa está tendo. Hoje estou com meu amigo Rochinha, prata da casa. Boa tarde, Rochinha. Boa tarde, meus amigos. É sempre uma felicidade estar aqui aos sábados, né? Onde estamos aí com nós 4 apresentadores, né? Paulo Oliveira hoje, José André Fernandes, eu e Diogo da Luz, né? É o quarteto que vamos fazer, aliás, lembrando, Paulo, 1 ano a semana que vem, 1 ano de programa. É verdade. Sábado próximo. Um programa especial de 1 ano de programa, é verdade. E tô com um convidado muito especial hoje, Rochinha, muito especial mesmo. É o Dr. Iwan. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. É um prazer. E boa tarde a todos ouvindo também. Doutor, aproveita que o senhor está na rádio. Dá uma boa tarde. Quem que é do coração para o senhor dar uma boa tarde, doutor? Claro. Agradeço até a oportunidade de estar fazendo isso. Queria mandar uma boa tarde bem especial para minha amada, antes de mais nada, né? A doutora Bianca Campana também, né? Casada há um mês, Rochinha. Um mês. Fresquinho. Um mês. Também para minha mãe, Dona Mabel, e todos os meus irmãos são um monte ali. É isso mesmo. Bom, eu vou... doutor, como a gente sempre faz, eu gostaria que o senhor desse uma pequena entrada no seu currículo. Quem é o Dr. Iwan? Perfeito. Bom, Iwan, né? Sou doutor Iwan, me perdoa. Não, o senhor tem que corrigir. Até vamos lá. Fala a primeira coisa, antes de falar o seu currículo. Perfeito. Por que Iwan? O que significa o seu nome? Certo. Então, muitas vezes as pessoas leem o nome, né? E associam a teologia anglo-saxã ou algo assim, né? E acabam lendo Iwan, né? E não está errado. Porém, o meu nome em particular, ele vem de uma outra etiologia, né? Ele vem do nome Abewanle, que é um nome africano da região do estado de Edo, na Nigéria, né? Que é da onde meus pais são, na verdade. E esse nome, ele tem um significado, assim como a maior parte dos nomes lá na Nigéria, né? Então, o meu em particular significa: a noite será melhor que o dia. Então, é muito legal isso, né? Então, de repente, a gente mudando uma pronúncia, a gente acaba perdendo um pouco da magia, né, do nome, né? Porque muito fantástico. Magia mesmo. Fantástico. Diferente, vamos lá, né? o seu currículo, doutor, por favor. Perfeito. Então, eu sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? Eu fiz a minha residência depois na Faculdade de Medicina de Jundiaí, no Hospital São Vicente. E depois aqui em São Paulo eu fiz também a minha subespecialização em cirurgia de coluna, pela Santa Casa de Santos, né, no caso. Perfeito. E aqui estamos, né? Aqui estamos. Em São Paulo, né? Trabalhando bastante. Exatamente. Por que medicina, doutor? O que te levou a fazer medicina? Então, temos algumas histórias legais, né? Ótimo, aqui nós somos contadores, né, de história. Bom, desde muito pequeno, eu já sempre tive muita curiosidade, assim, sobre não necessariamente o ser humano, mas seres vivos, em geral. Então, eu tinha um pequeno aquário que eu tentava fazer uns insetos ali. Os meus irmãos estão aí para, né, provar que estou falando a verdade, mas... Além disso, o corpo humano, como as coisas funcionavam e tudo mais, sempre tive muita curiosidade sobre isso. Só que outras coisas também despertaram muito interesse crescendo também, né? Porém, eu lembro uma frase que meu pai me disse aos 13 anos que eu nunca vou me esquecer. Bom, para quem está ouvindo na rádio, só para fazer um pouco de sentido aqui, então meu pai falou: olha, meu filho, você é negro. Você tem que saber
que se você fizer a mesma coisa que os outros, talvez não dê certo para você. O mundo, infelizmente, você precisa se preparar para isso. Então, primeiro, independente do que você fizer na vida, faça algo que poucas pessoas façam também. E tente sempre se destacar ou ser diferente quando você for fazer uma escolha. Por quê? Dessa forma as pessoas vão precisar de você. E o meu pai também, claro, teve uma influência muito grande por parte dele, não de forma proposital, indiretamente, ele é um cardiologista também. Então eu sempre tive esse lado um pouco puxado para a medicina. Tá. Ele é médico também? Ele é médico também. Perfeito, ele é médico. Perfeito. Mas como médico, né? O seu pai já com 13 anos já fez até para outra pergunta. Dá aquela chacoalhada para acordar, né? Para a vida, né? O senhor deve ter sentido muitas barreiras, né? Muitas barreiras para superar. Muitas. O que você pode falar sobre essas barreiras para nós, para ter tido sucesso na sua área? Perfeito. Então, eu acredito que, bom, meus pais são africanos, pai e mãe. Os dois são da Nigéria, né? E eles acabaram se conhecendo aqui na faculdade, aqui no Brasil, quando eles vieram fazer faculdade aqui. Engraçado que as famílias deles já se conheciam. Mas, de qualquer forma, a nossa criação sempre foi uma criação também, assim, à risca, né? Vamos fazer tudo certinho, né? Né? Senão a Mama África já... A Mama África já... Quantos irmãos são? Bom, hoje somos 4 filhos, né? Ainda tinha mais um irmão que era o Nené, né? O Steven, na verdade. Ele acabou falecendo por uma doença hereditária, anemia falciforme, quando éramos crianças ainda, né? Mas hoje 4. Então, tem um mais velho, mora nos Estados Unidos, eu e um casal de gêmeos mais novos. Poxa, que interessante. Gêmeos, né? Pois é. Meu irmão, o mais novo, ele mora aqui no Brasil também. A minha irmã, ela serve no Exército Americano. É tenente do Exército Americano. Nossa, que legal. A gente estava conversando, eu vou fugir um pouquinho dessas barreiras, eu quero só mais curiosidade. A gente estava conversando ali no backstage. Você estava falando sobre a sua linhagem, né? Sobre a sua linhagem de herança. Conta pra gente essa linhagem que eu achei muito interessante. É bem legal. Então, assim, é que se a gente entra, dá pra passar um dia inteiro falando. Nós estamos aqui para isso né? mesmo, para conversar. Então, é muito legal. Então, vem de uma família bem grande, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, né? Da minha mãe, eles são 9 irmãos e tudo. E é muito legal, porque... pelo lado do meu pai, eles também... E a história que a gente recebe também é tudo a história contada um pro outro, né? Vai descendo de pai, meu avô me contava e tudo mais. Então, eu lembro, quando eu era pequeno, meu avô falava isso aqui, olha, a sua bisavó era uma princesa de Benin. Era uma princesa de Benin. Tudo mais, claro que isso perdeu-se muito o sentido. Sim. Mas depois, quando você começa a estudar um pouquinho, daí você vai ver, tá bom, vamos dar uma olhadinha... Nessa árvore genealógica. Isso, exatamente. Daí você vai ver esses guerreiros ou as princesas de Benin eram extremamente bem-sucedidas. Então, estamos falando de uma era que durou entre 1100 e pouquinho até 1800 e pouco, sabe? Até que daí a colonização começou de forma mais forte e tudo. Então, eles foram os primeiros que fizeram os contatos também com os portugueses, quando eles chegaram na África também. E é muito legal você saber que, de repente, lá atrás, sabe, ainda tem uma coisinha disso. E meu avô também, do lado da minha mãe, ele sempre foi uma pessoa extremamente influente no estado, na cidade dele, especificamente Ora, Sabong da Ora, que é a cidade dele, mas no estado de Benin como um todo também, né? E muitos filhos por aí. Uns primos, temos um sangue nobre conversando com você. Isso. Então, muito legal. E também a gente estava com... Uma linhagem de muito estudo, né? Cardiologista, pai, 2 médicos, tenente no Exército Americano. Olha, no Exército Americano. Eu não discuto mais pelo controle com ela, não. Então, vamos lá. A gente estava falando das barreiras que você teve para... Pois é. Então, assim, desde muito cedo a gente, como eu estava falando, assim, a nossa criação sempre foi um pouco, assim, rigorosa. Minha mãe sempre encheu a gente de amor, nossos pais deram tudo que a gente precisava, mas sempre foi rigorosa a nossa criação. Então, eles deixaram bem claro como a gente precisa se portar, como a gente tem que fazer as coisas e tudo mais. Então, desde muito cedo...
eu já tinha noção que eu encontraria algumas barreiras na vida. Então, mas graças à criação dos meus pais, também meus irmãos, eu já estava blindado quando esse momento chegou para a gente. Então, por exemplo, chegando na faculdade de medicina, especificamente, né, só para falar da linhagem dentro da medicina, né? Chegando na faculdade, obviamente, eu encontrei pessoas que não iam exatamente com a minha cara, né? Não é com a sua cara, o problema não era a sua cara, né? Exato, o problema não era a sua cara, o problema era a sua cor. Exato. Quantos alunos negros tinham na sua classe? Na minha classe, nenhum. Agora, na faculdade, não tinham 5. Eu tô tentando não pecar pra falar, não, 10. Não. Eu não consigo lembrar de 5. O que eu tô lembrando agora, assim, da ponta da língua, eu lembro de mais 2, assim. Mas por isso eu digo, com certeza não tinham 5. Então, eu mais 2 que eu lembro com certeza. Numa faculdade de 800 alunos, mais ou menos. Então eu imagino que não foi fácil. Não foi. Muitas barreiras e... assim, sempre fui muito ligado a esportes, né? Eu, meus irmãos, extremamente competitivos em casa, então na faculdade não foi diferente. Eu mergulhei no mundo do esporte e eu realmente quis abraçar tudo isso. Então toda a parte de atlética, eu fui presidente da atlética também, sabe? Na equipe de atletismo, fui o principal corredor durante muito tempo, a equipe de handebol também um dos principais jogadores ali. E isso também gerou um desconforto na época, não só por parte do... na época, hoje já é falecido, mas por parte do reitor, a reitoria e alguns professores também. Eu entendo o lado deles também, porém, a forma como acontecia não era legal. Então, hoje, eu já sou amigo de muitos dos professores, eles me contavam. Teve uma reunião em que o reitor chamou todos os seus professores e falou: esse preto não vai se formar. Quem que vai segurar ele para trás? Então, é esse nível de coisa que acontecia. Pois é, né? Não estamos falando... ele é novo, ó. Isso. Quantos anos o senhor tem, doutor? 35 anos. Não estamos falando do século passado, não, gente. Não. 2000 e pouquinho, isso, né? Ele estava se formando. Isso, então... Foi uma barreira ali, né? Mas você se formou. Graças a Deus, né? Teve ali algumas, né, pedras no caminho, mas tudo deu certo depois. E graças a Deus também, da mesma forma como eu encontrei pessoas que tentaram atrasar o processo ou segurar de uma forma ou outra, também encontrei pessoas maravilhosas que saíram do caminho para me ajudar na vida de formas que eu não tenho nem como agradecer, sabe? Agradece agora. Muitíssimo obrigado a todos. Dr. René Kossabara, Ricardo Aniquino, pessoas assim que fizeram toda a diferença na minha vida mesmo. Vibe Mundial 95.